Boa noite, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Muito bom estarmos juntos nesta noite de domingo, onde Deus já fez maravilhas. Mais uma vez eu agradeço não só o Ministério de Louvor, mas a equipe, toda a equipe, né? Quem está cantando, tocando, quem está filmando, quem está por fora, a mesa de som, todos vocês, que Deus possa abençoar de maneira abundante. Receba e eu abençoo a todos em nome de Jesus. E a você que está conosco todas as manhãs e agora à noite, nesse momento. Esta noite Deus tem uma palavra que vai mexer com as nossas entranhas. Lá no profundo, Deus vai tirar algo que talvez seja impedimento para você prosseguir vitorioso. Talvez tenha chegado aqui nessa noite de uma forma arcado, de uma forma para baixo, de alguma coisa que esteja te cutucando. Mas nessa noite tu vai sair daqui libertado. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esta noite em que estamos reunidos para realizar esse culto, lhe prestar esse culto, que tu receba esse culto, receba as nossas orações, os louvores, ó Pai, que já foram entoados a ti, abençoando cada um que está conectado, que esta noite seja uma noite memorável, uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite completa pelo teu Espírito Santo. Continue falando aos nossos corações, da maneira que só o teu Espírito Santo sabe fazer. Receba também toda a honra, toda a glória, porque assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Sim, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 45. Vamos ler de 1 ao verso 4. Anota aí, Gênesis capítulo 45. A partir do verso 1 diz: Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele e clamou: Fazei sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Último versículo. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Queridos, vocês não podem imaginar o susto que os irmãos de José tomaram. Essa noite eu quero falar sobre ferido há mais de 20 anos. Anota aí. Ferido há mais de 20 anos. O texto fala do reencontro de José e os seus irmãos. Só que agora numa outra condição. José como regente do Egito, como mandatário de Faraó. Havia uma extrema fome em toda a face da terra. E os seus irmãos foram ao Egito buscar alimento. E José os reconheceu e lembrou que há 20 anos havia passado
um ato que eles haviam feito. Tentaram matá-lo e depois, por uma estratégia de Rúben, colocado numa cova e por ordem de Simeão, foi vendido para os ismaelitas que levaram e venderam para o Egito. Perdão. E lá no Egito, José passou por situações difíceis. Ele estava na casa de Faraó, ele fugiu de lá para não ceder ao pecado, depois ele foi preso, depois, enfim. Esses 20 anos foram 20 anos que nunca saiu da cabeça de José aquele ato quando seu pai disse para que fosse onde estivessem seus irmãos e a trama em que seus irmãos fizeram para matá-lo. Seus irmãos odiavam tanto a Jacó, seu pai, quanto a José, o seu irmão, que era um filho predileto. E o grito de José, querido, perante o Senhor, sarou a alma dele, que estava ferida há mais de 20 anos. Durante 20 anos, quero pontuar logo no início. Você imagina, todos os dias José sendo catucado, lembrando da sua família. José não podia mais voltar, mas ele lembrava do ato infame que seus irmãos impuseram contra ele. Tentaram matar, depois venderam, desprezaram, era o cabo dele. E guardado as proporções, ferido há mais de 20 anos, todos nós, na nossa trajetória de vida, podemos ter algum ato que aconteceu lá atrás, que é um grito, que é uma ferida dentro de nós. Esta noite vamos falar sobre traumas familiares. Então, nessa trajetória de vida, alguém pode ter nos feito alguma coisa que provocou uma ferida, eu não sei de quanto tempo, qual é a sua idade? No máximo, que a ferida que você tem é da sua idade. Mesmo que ela tenha acontecido na rejeição do ventre, quando a sua mãe estava grávida e disse para o seu pai, olha, não era isso que nós queríamos. Essa rejeição pode ter começado lá. Mas depois você nasceu e muitas coisas aconteceram. Isso te marcou, trouxe ferida. E o seu tempo de vida, ou menos um pouco, pode ser essa ferida aberta. José tinha uma ferida, escute bem, isso é importante falar. José, muito embora regente do Egito, ele tinha uma ferida aberta. Não no físico, como Naamã, que era general, ele tinha uma ferida no físico. Mas a ferida de José era na alma. Era uma ferida aberta há mais de 20 anos. E agora, quando seus irmãos chegam ao Egito, que José se depara com os irmãos, você pode imaginar o quanto sangrou essa ferida? Você pode imaginar o que passou na mente de José, a saudade que bateu da família, a saudade que bateu do pai. Então, até que quando ele se encontra com os irmãos, a primeira coisa que ele fala, ele diz, vive o meu pai? Vive ainda meu pai? Ele disse, eu sou José, vive ainda meu pai? Antes que ele respondesse alguma coisa, José perguntou, vive ainda meu pai? E tal, a saudade, a ferida se abriu, começou a sangrar. Deixa eu continuar, querido. Você pode imaginar, por tudo de bom que José tenha vivido, mas foram 20 anos com aquela ferida aberta e naquele momento essa ferida se agravou. Você já parou para pensar quando alguém toca num assunto que não foi bom para você lá no passado? Alguma coisa de ruim que provocou uma ferida em você e quando alguém toca nesse assunto, ou quando você ouve alguma coisa a respeito disso, como a ferida
parece que ela abre, ela começa a sangrar. É isso que vamos falar nessa noite. Ferido há mais de 20 anos. Eu pergunto, qual é o tempo da tua ferida? Ou qual é a tua ferida? A ferida de José foi o abandono dos filhos, dos irmãos, da família. Foi vendê-lo, foi esquecê-lo, foi dado como morto. Uma ingratidão muito grande para com os familiares. Por certo, eles não conheciam aquela palavra, os irmãos de José. Aquele que não cuida da sua família é pior do que o ímpio, já negou a fé. Isso aconteceu. Mas, queridos, a Bíblia, ela narra várias histórias a esse respeito, com problemas na trajetória. Nós encontramos pessoas que foram geradores de grandes traumas e pessoas que também passaram, além de gerar por muitos traumas, também passou por muitos traumas. Nós temos alguns personagens como Abraão, Isaac, Jacó, Eli, Davi, tantos outros. Podia encontrar ali, botar ali, Bispo Hélito, talvez o seu nome também. Porém, eles precisaram, aqui está a palavra, de Deus para serem curados. Esses homens, muito embora sendo personagens históricos da Bíblia, homens que andaram com Deus como Abraão, como Isaac, Jacó, né? Davi, mesmo eles com aqueles traumas, eles precisavam de Deus para que fossem sarados e foram sarados. E eu e você precisamos de Deus para ser sarado, porque nós temos uma ferida, não sei quanto tempo, graças a Deus que já me apresentei ao Senhor e todas as feridas, não tenho trauma mais nenhum, graças a Deus. Já consigo lidar com todo o meu passado, com todas as injúrias, calúnias, abandonos, difamações, tiros, soterrado, naufrágio, tudo que aconteceu de ruim comigo, eu já aprendi a lidar. Não tem trauma nenhuma, não há nenhuma ferida, pode tocar no assunto a hora que quiser, quantas vezes por dia. Estou sarado em nome de Jesus e profetizo essa cura para você nesta noite. Ferido, para um pouquinho e pensa, ferido há mais de 20 anos. Estava falando que esses homens da Bíblia, eles precisaram de auxílio de Deus, eles recorreram a Deus. Amém? Queridos, eu quero dizer que nessa trajetória de vida, coisas ruins também aconteceram conosco e nos trouxeram traumas. E nessa noite eu quero pontuar ali que os traumas familiares ou de terceiro na tua vida serão curados. Você hoje será libertado de todos os traumas, se até então não foi, em nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui alguns exemplos de traumas, não vou me ater muito. Abraão foi um gerador, eu falei que pessoas podem gerar traumas e passar por traumas. Abraão gerou traumas, porque ele preferiu muito mais a Isaac, que era o filho da promessa, do que a Ismael, que foi um arranjo que fizeram para a vida dele. Aquele arranjo que Sara arranjou com Agar trouxe trauma para o seu marido Abraão. Então, Abraão, ele preferiu. Quando alguém prefere mais um filho do que o outro, gera trauma. De repente tem seus irmãos carnais ferido há tanto tempo por uma preferência de pai e mãe.
Uma situação que o pai e a mãe, né, cuidou só de um, não cuidou de outro. Isso foi com Abraão. Abraão foi gerador. Quando ele preferiu, apadrinhou mais, amou mais a Isaac do que a Ismael. Ele gerou um trauma em Ismael, gerou um trauma em Isaac, gerou um trauma nele também. O outro, Isaac. Isaac herdou a mesma herança do pai. E você vai ler no texto que Isaac preferiu muito mais a Esaú do que a Jacó. Rebeca, mãe de Jacó, preferia mais a Jacó. E Isaac, o pai deles, preferia mais a Esaú. Isso causou problema entre os dois irmãos. Talvez Isaac dizia assim, ué, você não é filhinho da mamãe? Fica com ela. Talvez Jacó dissesse para Esaú, você não é filhinho do papai? Fique com ele. Olha o trauma na família por causa de preferência. Querido, eu louvo ao Senhor que a minha família, a família do meu pai, minha mãe não tinha nenhuma preferência. Amava a todos, a comida botava na mesa para todos, disciplinava a todos da mesma maneira e era assim. Então, o amor que Isaac teve por Esaú causou um trauma tão grande que Jacó teve que sair de casa por causa de problemas. Aí essa herança passou para Jacó. E aí estamos chegando no texto. Jacó tinha muitos filhos, 12 homens e uma mulher. Mas desses 12, Jacó preferiu mais o filho menor, que foi José. E quando ele amou mais a José, a túnica mais bonita, a melhor túnica, tudo era para José. Isso causou ciúme nos irmãos. E esse ciúme foi um ciúme mortal, querido. Eles queriam matar logo José, mas Deus não deixou. E nós sabemos que por causa desse ciúme, eles tentaram matar José, mas Rúben interviu e disse, não, não mata não, joga ali numa cisterna vazia, numa cova. Ia passando ali uma caravana de ismaelita e levaram para o Egito. Lá ele ficou 20 anos com essa ferida. Ele não teve tempo de... Olha, José não teve tempo de se despedir do seu pai, do seu irmão Benjamim, da sua casa. Olha o trauma, olha a dor. Você pode imaginar o quanto José chorava no seu íntimo, na sua alma. Também nós encontramos outro homem que foi gerador de trauma. Foi Eli, que não soube cuidar dos seus filhos. Se perguntasse aos filhos, por que vocês fazem isso? Porque nosso pai nunca nos disciplinou. Eli não educou seus filhos e eles foram mortos. E Davi falhou na disciplina dos filhos. Davi amava mais um do que o outro. Ou deixou os filhos. Abisalão falou com Davi. Davi nem se importou do que estava acontecendo entre os irmãos. Ei, pais, dê importância à queixa do seu filho, por menor que seja. Por mais que você ache que não tem valor, para ele tem valor. Seu filho está se queixando que um brinquedo se quebrou, ou porque alguém lhe bateu, alguém lhe beliscou, ou porque alguma coisa o incomodou. Ei, meu pai, ei, mãe, dê importância, porque se você não der importância, isso pode gerar um trauma. Seu filho talvez tenha menos de 10 anos, já são alguns anos de ferida, e o tempo vai passando, e tempo não sara ferida. É preciso ir a Deus. E tem que haver oportunidade. E eu quero dizer o seguinte: em determinados momentos de nossas vidas, feridas podem ter sido causadas. Deixa eu falar então, nós chegamos ali em José, porque Jacó amou mais a José do que a seus irmãos, causou um problema sério. Isso causou um problema em José,
Quando um pai ou uma mãe prefere mais um filho, o filho vira bullying dos outros irmãos, rejeitado pelos irmãos ou por outras pessoas. Muito cuidado nessa parte. Então José, ele era um homem traumatizado, um homem ferido. O texto fala que era um homem marcado por muitas angústias e tristezas. Você pode começar a pontuar aí, porque vivia longe da sua família e ele não teve o convívio com seus tios, com seus avós, infelizmente. E outros, nos dias de hoje, por abandono dos pais, vive com os avós, vive com os tios, vive com pessoas conhecidas. Isso tudo gera uma ferida. Toda criança que não viveu com seus pais, por melhor que seja, tem uma ferida na sua vida, ferida na alma. E diz o texto, querido, José se fez conhecido dos seus irmãos. E ali, José lembrou daquela ferida, abriu a ferida, ele chorou. Diz o texto que José chorou de tal maneira que todo o Egito ouviu. Você pode imaginar? Mas esse choro de José sarou a alma dele, sarou também o coração dos irmãos, porque eles tiveram ali uma aproximação. José se reconheceu, se fez conhecido. José demonstrou que era o irmão, que não tinha mais nada contra eles, que José era um homem eminentemente espiritual, orava a Deus. Isso sarou naquele momento. Muito embora é muito espiritual, José precisava daquele choro, daquele grito. E quem sabe, hoje você precisa desse grito, você precisa desse choro. Diz o texto, querido. José não se importou com o seu choro, porque ele sentia que a sua alma era muito mais importante do que qualquer coisa. José estava sarando a sua alma dos traumas. Ele começou a pensar muitas coisas. Talvez tenha levado muito cascudo dos seus irmãos. Talvez tenha levado muita corrida dos seus irmãos. Fora, muitas vezes, odiado por seus irmãos. Desprezado pelos seus irmãos. Tentativa de morte. Olha quantas coisas. E ali José chorou. Eu creio que no choro de José, ele falou: meus irmãos, eu sou José, eu perdoo vocês por ter tentado me matar. Eu perdoo vocês por ter me jogado na cova. Perdoo vocês por ter me deixado longe da minha família. Eu perdoo vocês por todos os atos que vocês fizeram. Querido, perdão. O perdão, eu falei aqui que tempo não cura ferida, mas o perdão é o único remédio. Quando você vai a Deus e fala: eu perdoo quem me ofendeu. José, no choro dele, disse: Pai, eu perdoo meus irmãos que me ofenderam, que me desprezaram, que me venderam, que tentaram contra a minha vida. José ali, naquele momento, ele chorou, querido, diz o texto. José estava engasgado. Quando ele lembrava da situação, quantas noites, o texto não fala, estou conjecturando, José lá nos seus aposentos chorava. Tanto é que cada filho que ele teve, ele colocou um nome: minha dor, meu choro. Porque José sentia que a alma dele precisava ser curada. Queridos, não podemos guardar esse choro. Diz o texto aqui, é o capítulo 42, 24, diz que José chorou. No 43, 20, fala que José chorou. E no 45, de 1 a 3, que nós lemos, diz que José levantou a sua voz com choro. Você não pode imaginar, querido, o trauma, a dor na alma, quando alguém sabe que alguma coisa na sua família ou na sua vida não fora bem. Deixa eu
pontuar para concluir essa parte. É uma noite de cura da alma. Eu disse cura da alma. É uma noite em que Deus vai arrancar essas feridas. Mas você precisa pedir perdão a Deus se você foi causador, se você foi gerador de traumas ou se você recebeu traumas. Se você foi o agente passivo ou o agente, né? É passivo ou nocivo? De repente você tenha sido o agente passivo. Alguém causou trauma em você, ou você foi nocivo. Você que provocou o trauma, não importa, nem o nome. Você precisa liberar o perdão e pedir perdão. Se você entendeu, diga glória a Deus. Então, querido, toda rejeição familiar, todo desprezo, toda falta de amor saiu pela boca de José. E José, eu creio que amou muito mais os seus irmãos, que agora ele tinha maturidade, entendimento. E ele falou para os irmãos assim, ó, peço, chegai-vos a mim. Por que eu creio que José se abraçou ali com os irmãos e todos abraçados, José começou a chorar copiosamente, dizendo, Rubem, eu te perdoo, Simeão, eu te perdoo, Levi, eu te perdoo, Naftali, eu te perdoo, Assé, eu te perdoo. Foi falando todos os nomes ali. Liberou perdão geral. José gritou o pranto dele. E Deus, nessa noite, está sarando a tua ferida, está tratando os teus traumas. Diga glória a Deus. Amados, essa é a hora em que as dores que foram escondidas, o choro que foi engolido, aquelas choradas vazias, escondidas, como José fazia, precisa colocar para fora, como José fez. E eu quero dizer para você, é uma noite muito calma, muito serena. Nunca preguei tão passivamente, porque não é com força nem com violência, é com entendimento. Esses homens que nós citamos, eles precisavam de Deus para serem curados. Porque quem fere também fica ferido. Há um sentimento. Então os irmãos de José se arrependeram. E o que eles falaram? Meu irmão, me perdoa. Cada um pediu perdão a José ali, naquele abraço do choro. E foi tão alto que José chorou, que todo o Egito ouviu. Não era para menos, porque ferido há mais de 20 anos. Quanto tempo faz que você foi ferido? E você tem essa ferida, quando você lembra da situação, quando alguma coisa te liga àquela situação, você pode não escorrer a sua lágrima, mas a sua alma chora. E quando você tem a oportunidade, você vai para o canto, fica quieto, deprimido. Você está entendendo por quê? Isso tudo travou a vida. Tudo isso trava. Por muito tempo a vida de José foi travada. Foi travada na casa de Potifar, foi travada na prisão, mas Deus estava com ele. E quem sabe a sua vida está travada nesta, naquela e aquela outra área. Por quê? Por falta de perdão, porque você prendeu alguém, não liberando o perdão, e ficou preso. Quem não perdoa também fica preso. Não é tempo mais de ficar com falta de ar. Não é tempo mais de ficar no canto chorando. É tempo de libertação. É tempo de não ter mais a ferida. Queridos, ferido há mais de 20 anos. Eu estive ferido por mais de 15 anos com a minha mãe. E depois de 15 anos,
eu fui libertado dessa ferida, porque eu aceitei a Jesus, Ele entrou na minha vida, Ele sarou meus traumas, eu pude liberar perdão e viver uma vida, nos últimos dias da minha mãe, uma vida normal, feliz, entre pais e filhos. Eu não sei onde aconteceu o teu trauma, ou com quem, ou quanto tempo, mas hoje é tempo de Deus curar essa ferida da alma. Eu termino. José não tinha nenhuma ferida no corpo, nenhuma. A ferida de José era na alma. Quem sabe a tua ferida seja na alma. Mas hoje ela acaba. Amém? Eu quero orar por você. Queria que você, aonde estiver aí, levante as suas mãos, que eu vou levantar as minhas. E vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome nesta noite, pela tua palavra que nos levou a esta reflexão, em que nos mostra os nossos traumas, mostra tudo que nos paralisou durante toda a nossa trajetória, mas exaltamos a tempo, porque assim como houve tempo de José ser curado, essa noite é a noite para que sejamos também curados dos traumas, das mazelas, tudo, Senhor, que nos paralisou. Oh, meu Pai, essa ferida há tanto tempo no coração deste homem, dessa mulher, dessa criança, desse adolescente, desse jovem, toda essa ferida seja arrancada, seja estancada, seja, Pai, curada de todo trauma. Coloca o teu bálsamo, Senhor, e gera saúde. Devolve a alegria, a felicidade, o sorriso, o bem-estar, a autoestima, tudo, ó Pai, que ficou paralisado, que comece a andar de uma forma gradualmente, uma forma, ó Pai, de maneira muito grande, dada por Ti, Senhor. E exaltamos o Teu nome, porque esta é uma noite de cura da alma. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que Tu és o médico do médico. Tu não és somente o médico do corpo, também é da alma. E nesta noite está curando todas as almas. Assim oramos. Agradecemos pela cura, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Dê glória a Deus aí, querido.